Sabe aquele tipo de casa que, quando a gente entra, sente um cheiro suave, vê tudo no lugar certo e até o silêncio parece mais leve? Casas assim têm uma alma especial e, na maioria das vezes, são moradas de pessoas com mais de 60 anos que descobriram um segredo que vai muito além da limpeza. Eles criaram uma relação de respeito com o seu lar. Não é sobre esfregar o chão até doer as costas, nem viver escravo de produtos de limpeza. É sobre rotina, intenção e um olhar carinhoso para os detalhes. Muita gente pensa que, com a idade, é normal a casa ficar mais bagunçada, desorganizada ou até mesmo abandonada em certos cantos. É uma crença comum, mas injusta, porque a verdade é que há muitos idosos que conseguem manter seus lares impecáveis, não por vaidade, mas por sabedoria. Eles entenderam algo que poucos compreendem. A casa em que vivemos é um espelho da nossa mente. Quando o lar está limpo e em ordem, a vida também se organiza por dentro. A energia muda, a paz cresce e até o corpo responde com mais leveza. E sabe o que é mais interessante? Essas pessoas não têm superpoderes. Elas apenas cultivam pequenos hábitos diários, simples e repetidos com amor, que fazem toda a diferença. Enquanto muitos acham que é preciso uma faxina pesada uma vez por semana, elas descobriram que o segredo está no pouco, feito todos os dias. Não é uma questão de tempo, mas de prioridade. Não é força física, mas inteligência emocional. Neste vídeo, você vai mergulhar nesse universo de atitudes transformadoras que qualquer pessoa, inclusive você, pode adotar. E talvez se surpreenda ao perceber que limpar a casa pode se tornar um momento de meditação, uma forma de autocuidado, até mesmo um gesto de amor, porque cuidar do lugar onde se vive é, no fundo, uma maneira de cuidar de si. Talvez você esteja cansado de olhar ao redor e sentir que algo está fora do lugar, mas sem saber por onde começar. Talvez pense que já não tem mais energia para lidar com tudo isso. Mas e se eu te dissesse que bastam minutos por dia, com foco e gentileza, para que sua casa se transforme num refúgio de serenidade? Você vai descobrir, passo a passo, o que essas pessoas fazem todos os dias para manter a harmonia no lar, e como isso está diretamente ligado a uma vida mais leve, saudável e feliz na terceira idade. Prepare-se para se inspirar com atitudes simples, mas poderosas, e se permita mudar. Porque nunca é tarde para criar um lar que acolhe, que abraça e que cuida de você de volta. O dia mal começa, e aqueles que mantêm suas casas sempre limpas já despertam com uma pequena decisão: não deixar para depois o que pode ser feito com calma agora. Eles não se levantam correndo, nem se jogam direto na rotina como se estivessem atrasados para a vida. Ao contrário, existe uma serenidade quase ritual. A cama é arrumada com cuidado, como um gesto de gratidão pelo descanso da noite. Esse é o primeiro hábito invisível, mas profundamente transformador. Começar o dia colocando ordem em algo. Por menor que seja, esse simples ato comunica ao cérebro que aquele será um dia de harmonia e direção. E é curioso notar como essas atitudes se encadeiam como uma dança silenciosa. O copo usado é lavado imediatamente após o uso, a toalha molhada é estendida com atenção, um pano passado sobre a pia depois de escovar os dentes. Pequenos gestos, que isolados parecem insignificantes, mas juntos constroem uma casa que nunca parece abandonada. É um tipo de presença que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Essa é uma das grandes lições que vem com o tempo. Não é a limpeza pesada que define uma casa limpa, mas a ausência constante do descuido. Os idosos que conseguem manter seus lares em ordem todos os dias não são movidos por obrigação, mas por consciência. Eles sabem que a bagunça não surge de uma vez só. Ela se acumula aos poucos, como folhas caídas no quintal. E também sabem que evitar a bagunça é bem mais leve do que ter que enfrentá-la quando tudo já virou um caos. Outro ponto que chama a atenção é o respeito que essas pessoas têm por cada objeto dentro de casa. Nada ali está por estar. Existe intenção. Eles não acumulam coisas desnecessárias. Aquele pote de vidro guardado na prateleira tem uma função clara. A manta dobrada sobre o sofá foi posta ali para o conforto, não por acaso. E o que não serve mais, não fica guardado.
Existe uma sabedoria silenciosa em não se apegar ao excesso, e esse desapego não tem nada a ver com frieza, tem a ver com leveza. Porque, no fundo, quanto menos coisas temos para manter, mais tempo sobra para viver. É comum encontrar idosos com casas organizadas que desenvolveram, com o tempo, um senso aguçado de observação. Eles reparam em uma poeira acumulada no canto do móvel, percebem quando o tapete precisa de um sacode e agem na hora, sem reclamar, sem adiar. E isso não quer dizer que não sintam cansaço, mas sim que já entenderam que cuidar da casa é uma forma de cuidar de si mesmos. Não existe separação entre o que está fora e o que está dentro. O ambiente influencia diretamente o humor, o ânimo, até mesmo a saúde. Há um exemplo simples que vale mencionar. Dona Elza, de 74 anos, costuma dizer que uma casa limpa clareia o pensamento. Todos os dias, antes mesmo de preparar o café, ela abre as janelas da sala. Deixa o sol entrar, o ar circular. A casa respira melhor, e eu também, ela diz sorrindo. E de fato, a ciência confirma. Ambientes bem ventilados e iluminados contribuem para o bem-estar mental e reduzem até sintomas leves de ansiedade. Veja só, uma atitude tão singela e com tanto poder. E aqui está o grande segredo. Nenhuma dessas ações exige mais do que alguns minutos. Mas quando feitas com constância e intenção, transformam o espaço e a vida. Porque com o tempo, a limpeza deixa de ser um fardo e se torna parte da rotina, como escovar os dentes ou tomar banho. Não há mais esforço, apenas fluxo. E o que antes parecia difícil, passa a acontecer naturalmente. Você já parou para observar como se sente quando a casa está em ordem? É como se até o corpo se ajeitasse. Os ombros relaxam, a respiração fica mais suave. O dia rende mais, as coisas fluem. E quando chega a noite, o descanso é mais profundo. Tudo isso começa com pequenas decisões, com escolhas simples, com hábitos que qualquer pessoa pode cultivar, em qualquer idade. Com o passar dos anos, muitos percebem que viver bem não é sobre fazer grandes revoluções, mas sim sobre lapidar os detalhes do dia a dia. E é aí que mora a beleza do hábito. Quando ele é bem cultivado, passa a cuidar de você também. Os idosos que mantêm suas casas sempre limpas entenderam que o segredo não está em fazer tudo de uma vez, mas em nunca deixar que tudo se acumule. É um tipo de gentileza com o futuro. Por isso, é comum que eles separem momentos específicos do dia para pequenas tarefas. Logo após o café, por exemplo, um rápido olhar pela cozinha já revela o que precisa de atenção. Um pano úmido na bancada, a organização dos potes, a verificação da geladeira. Nada dramático, nada cansativo. É como se fosse um carinho no espaço onde se preparam os alimentos. E, de novo, isso tem um impacto direto na saúde. Estudos mostram que cozinhas limpas e organizadas influenciam na qualidade da alimentação, pois estimulam escolhas mais saudáveis e diminuem o consumo por impulso. Outro hábito que se repete, quase como um mantra, é o de não sair de um cômodo sem levar algo que pertence a outro. Parece simples, mas isso evita acúmulos e mantém a casa girando em harmonia. Um copo na sala é levado à cozinha. Uma blusa jogada na cadeira vai para o cabide. Um papel esquecido na mesa encontra seu lugar no lixo ou numa gaveta apropriada. Esse olhar constante e gentil para o que está fora do lugar é como uma vigilância amorosa, não com rigidez, mas com cuidado. Essas pessoas aprenderam que o desgaste não está em limpar, mas em adiar. Quando deixamos para depois, o que era leve se transforma em peso. A poeira do dia vira crosta da semana. O prato do almoço vira pilha do jantar. E então, em vez de resolver em minutos, perdemos horas e energia. O idoso sábio evita isso não porque é obcecado por ordem, mas porque escolheu viver com mais tempo livre para o que realmente importa. Cada tarefa resolvida no presente é um presente que se dá para o amanhã. É interessante também observar o vínculo emocional que essas pessoas criam com certos rituais. Passar um pano perfumado na casa antes do fim da tarde, acender um incenso leve, ou até mesmo uma vela com aroma suave, tudo isso contribui para que o ambiente transmita paz. Isso não é luxo, é autocuidado. É transformar a casa num templo,
num refúgio contra o barulho do mundo. E há ainda uma consciência profunda sobre os objetos. Aquilo que quebra é consertado ou descartado. Nada fica encostado, ocupando espaço e acumulando energia parada. Essa escolha de manter apenas o que funciona, o que é útil ou traz boas lembranças, é uma prática de saúde mental. Afinal, nosso entorno interfere diretamente em como nos sentimos. Uma casa entulhada de coisas quebradas ou inúteis pode se tornar, sem percebermos, um reflexo da nossa desorganização interna. Esses idosos também compreendem que a limpeza não se resume ao visível. O cheiro, a ventilação, a energia dos espaços. Tudo importa. Abrir as janelas todos os dias, mesmo no frio. Sacudir as almofadas. Trocar os panos de prato com frequência. Arejar os colchões. Essas atitudes mantêm o lar vivo, respirando, como um organismo em equilíbrio. E é isso que torna uma casa verdadeiramente acolhedora. Não o luxo, mas a vida pulsando em cada canto. Em muitos casos, esses hábitos foram herdados de seus pais ou avós. Outros foram aprendidos com o tempo, com os tombos da vida, com os dias difíceis em que uma casa limpa foi a única forma de encontrar paz. Porque sim, limpar também é uma maneira de lidar com emoções. É como se cada movimento com o pano fosse também um gesto de reorganização por dentro. Já percebeu como, ao varrer o chão, a gente também esvazia a mente? E é justamente por isso que tantos idosos relatam que esses pequenos cuidados lhes trazem um sentimento de autonomia e dignidade. Manter a casa em ordem é manter-se ativo, presente, responsável por si. Não importa se moram sozinhos, com filhos, ou com um companheiro de longa data, o cuidado com o lar é uma forma silenciosa de dizer: ainda estou aqui com vontade de viver bem. Existe algo profundamente curador em ver um espaço se transformar pelas nossas próprias mãos. Os idosos que mantêm suas casas sempre limpas sabem disso de forma quase intuitiva. Eles desenvolveram ao longo dos anos uma percepção mais sensível do ambiente, não apenas pelo que está fora do lugar, mas pelo que falta, pelo que precisa de atenção. E esse olhar cuidadoso se estende a todos os aspectos da casa, inclusive aquilo que muitos negligenciam: os cantos esquecidos, atrás da porta, embaixo do sofá, as bordas das janelas. São nesses lugares que, dia após dia, os sinais do abandono silencioso vão se instalando. Mas quem cultiva o hábito da limpeza diária já sabe, não é preciso esperar pela faxina do sábado. Um pano úmido passado ali no meio da semana, enquanto se ouve uma música suave, pode se tornar um momento de conexão com o presente. Porque limpar, nesse caso, não é obrigação, é presença. É estar ali, corpo e alma, cuidando do seu ninho. E quando a casa é cuidada com esse tipo de atenção, ela responde. Fica mais leve, fica mais fácil de manter. O esforço diminui com o tempo. O que parecia cansativo vira quase automático, como quem cultiva um jardim. E não há idade para isso. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais percebemos que viver num ambiente limpo e acolhedor é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Esses idosos também têm algo em comum. Eles respeitam profundamente os próprios limites. Sabem até onde conseguem ir e não se cobram por perfeição. Em vez disso, adaptam os hábitos à sua realidade. Se sentem dores nas costas, usam rodos com cabo longo. Se cansam ao agachar, evitam tarefas que exigem esforço físico contínuo. Não se trata de fazer tudo, mas de fazer o possível, com inteligência e constância. Eles entendem que envelhecer bem é também aprender a cuidar de si com gentileza. E muitas vezes, essa sabedoria se transforma em rotina partilhada. Casais de longa data dividem tarefas com naturalidade. Um prepara o almoço enquanto o outro organiza a varanda. Há uma dança silenciosa de cooperação, onde cada um conhece seu papel e o cumpre com carinho. E mesmo quem vive sozinho, cria essa rotina como forma de manter o ânimo elevado. Porque sim, viver só pode ser desafiador, mas também pode ser profundamente libertador, quando a casa é um reflexo do seu cuidado interno,
Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto que essa organização tem nas relações familiares. Uma casa limpa é mais convidativa. Os filhos, os netos, os amigos se sentem bem ali. E isso gera mais encontros, mais visitas, mais convivência. Quantas vezes não ouvimos: "Na casa da vovó é tão gostoso de ficar"? E quase sempre, por trás disso, está uma combinação de acolhimento, cheiros familiares e uma ordem silenciosa que transmite amor. A casa se transforma em memória viva, em espaço de afeto. E é curioso como, com o tempo, muitos desses idosos percebem que a casa também os ensina. Ensina paciência, ensina presença. Ensina a valorizar o simples: um chão limpo, uma roupa dobrada, uma xícara de chá na mesa organizada. Tudo isso passa a ter um peso diferente. Não é mais sobre aparência. É sobre paz. É sobre viver com mais leveza, mesmo em meio às dores, às limitações, às perdas que a vida inevitavelmente traz. A limpeza diária, nesses casos, se torna quase um exercício espiritual. Algo que conecta a pessoa consigo mesma, com seu espaço, com o tempo presente. E é por isso que muitos dizem que, quando cuidam da casa, sentem como se estivessem cuidando da alma. Porque estão, de fato. É fácil subestimar o poder que existe em um simples pano passado com intenção. Mas para quem vive a maturidade com olhos atentos, tudo ganha outra dimensão. Os idosos que mantêm seus lares sempre limpos entendem que há beleza nos gestos cotidianos. E mais do que isso, entendem que cuidar do lar é uma forma de agradecer pela vida que se vive ali dentro. Cada parede, cada móvel, cada canto guarda histórias. E quando cuidamos desses espaços, é como se estivéssemos acariciando as nossas próprias memórias. Essas pessoas desenvolveram uma sabedoria silenciosa. Sabem, por exemplo, que manter o chão limpo não é apenas uma questão de estética, mas de segurança. Um tapete mal posicionado pode se tornar um perigo. Uma poça de água na cozinha pode causar um escorregão. Então, a atenção aos detalhes também é um ato de prevenção, de responsabilidade com o próprio corpo. Cuidar da casa é, de certa forma, cuidar para continuar vivendo bem nela. Outro ponto que aparece com frequência nesses lares limpos e acolhedores é a simplicidade. Eles não se prendem à ideia de que para ter uma casa bonita é preciso ter móveis caros ou decoração sofisticada. Pelo contrário, o que se vê é uma harmonia feita de simplicidade e carinho. Flores frescas em um copo d'água, panos limpos na cozinha, a mesa do café da manhã já preparada com calma e um toque de cuidado. Não há pressa, não há exagero, há presença. E isso muda tudo. E se você perguntar a essas pessoas o que as motiva, a resposta muitas vezes virá com um sorriso. Porque eu gosto de ver tudo no lugar. Mas o que está por trás disso é muito mais profundo. Manter tudo no lugar é, na verdade, um jeito de manter a própria vida em ordem. De lembrar que mesmo em tempos de mudança, há coisas que podemos controlar. Mesmo quando o mundo lá fora está agitado, a casa pode ser um santuário de calma. Há também um detalhe importante. Esses idosos não têm medo de pedir ajuda quando necessário. Reconhecem quando precisam de apoio para alcançar um armário alto, para carregar um balde, para movimentar um móvel. Essa humildade é parte da sabedoria. Eles entendem que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. E isso permite que continuem participando ativamente do cuidado com a casa, mesmo com limitações. E quando se aposentam ou têm mais tempo livre, muitos redescobrem a alegria de pequenos projetos domésticos. Cuidar das plantas, reorganizar os armários, colocar uma nova cortina, lustrar aquele móvel antigo. Tudo vira uma oportunidade de renovar a energia do lar. E esses momentos, por mais simples que sejam, têm um impacto emocional enorme. Criam sentido, dão propósito aos dias. Porque manter a casa viva é também manter acesa a chama de quem vive nela. Muitos desses hábitos, como abrir as janelas, cuidar das plantas, manter a pia limpa, organizar papéis antigos, parecem quase invisíveis para quem observa de fora. Mas para quem os pratica, são pilares de uma vida mais leve. Porque quando a casa está em ordem, o pensamento clareia, as emoções se organizam e o corpo responde com mais disposição.
Não é exagero dizer que uma casa bem cuidada contribui para a longevidade. E tudo isso não precisa ser feito sozinho nem de uma vez. O segredo está na continuidade, no gesto diário, no carinho repetido, na escolha de olhar para o lar com amor. E essa é uma escolha que pode ser feita em qualquer momento da vida. E talvez essa seja a maior lição de todas. A casa que cuidamos também cuida de nós. Cada objeto no seu lugar, cada aroma suave, cada canto limpo, tudo isso nos envolve de forma silenciosa e poderosa. E isso não é um privilégio de poucos, nem está reservado para quem tem mais disposição ou recursos. Está ao alcance de quem decide, com carinho, fazer um pouco todos os dias. Quem faz isso não está apenas limpando uma casa, está cultivando um estado de espírito. O mais bonito é perceber que esse tipo de cuidado não exige idade, nem força, nem pressa. Ele exige apenas presença. Os idosos que mantêm seus lares sempre limpos não são super-heróis. São pessoas comuns, que aprenderam com o tempo a transformar tarefas domésticas em rituais de paz. E você também pode fazer o mesmo. Pode começar agora, com algo simples. Dobrar aquela roupa que está na cadeira, limpar a pia antes de dormir, abrir a janela logo cedo. A mudança não está em fazer muito, mas em fazer com amor. Pense bem, sua casa hoje reflete quem você é. Ela acolhe você com leveza ou carrega o peso dos dias passados. O que você poderia fazer agora, neste momento, para torná-la um pouco mais sua, um pouco mais viva, um pouco mais parecida com o lar que você merece? É possível que, até aqui, você tenha acreditado que manter a casa em ordem era um fardo, algo cansativo e sem recompensa imediata. Mas e se, na verdade, esse for o caminho mais direto para melhorar o seu humor, a sua saúde e até os seus relacionamentos? Porque sim, está tudo conectado. E quando você transforma o seu espaço, você se transforma junto. Não precisa esperar pela segunda-feira, pelo feriado, por mais ânimo. Comece agora, com o que está ao seu alcance. Dê um passo, um pano passado com atenção, uma gaveta organizada, um canto da casa que respira. E amanhã, repita. Porque aos poucos, sem perceber, você estará construindo uma nova vida dentro da mesma casa. E se esse conteúdo tocou o seu coração, se fez você lembrar de algo ou te inspirou a mudar algum hábito, então compartilhe esse vídeo com alguém especial. Pode ser um amigo, um filho, uma vizinha. Quem sabe essa mensagem também seja o empurrão que essa pessoa precisava. Inscreva-se aqui no canal Sabedoria dos Mais Velhos. Ative as notificações e continue aprendendo conosco a viver com mais leveza, saúde e sabedoria na terceira idade. E aproveite para assistir ao nosso próximo vídeo, que te mostra como os pequenos hábitos da manhã podem transformar o seu dia inteiro. Você está pronto para transformar seu lar em um espaço de paz? Me conta nos comentários. Qual o primeiro cantinho que você vai cuidar hoje?